Porque o que acontece com a geração nova? Ela quer se movimentar. Ela está em vendas, mas daqui a pouco ela quer estar em tecnologia, depois ela quer estar em operações. Se eu sei as skills que as pessoas têm, eu consigo transferir, fazer movimentação interna com mais facilidade. E aí, assim, movimentação interna, treinamento, recrutamento, toda a jornada do colaborador. Felicidade dá lucro. Mas eu tenho uma tese que, em geral, eu sou crucificado. Socialmente, as pessoas vão falar, meu, que cara escroto. Mas, no meu mundo financeiro, falar isso mesmo. A melhor forma de manter talento é grana. O salário, como você está falando, você falou em algema de ouro, em outras palavras aí. Em outras palavras, em outras palavras na sua conversa com a Carla, você falou em algema de ouro. Eu já tive algema de ouro na minha carreira. Eu já recebi um hiring bônus há 15 anos atrás, exatamente 15 anos atrás, e depois eu tive a possibilidade de renovar, mas não tinha absolutamente nada a ver com o meu propósito de vida. Eu acho que essa história de satisfação depende muito mais da pessoa encontrar o que de fato ela ter esclarecimento, inteligência emocional. Vocês são pessoas estudadas. A gente tem que pensar o seguinte: você sabe que tem uma galera lá que é menos qualificada, né? Que ainda está num processo de desenvolvimento. Então eles têm um poder de compreensão que é diferente. Então é desafio, é bucha. Eu chamo isso de exercício legal de resiliência. Está começando mais um Wall Street Cast, aqui direto de Nova York, no nosso estúdio na Times Square. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pelo carinho e pela audiência de sempre. Eu sou Bruno Corano. Se você ainda não segue o canal, agora é a hora. Para quem quiser me acompanhar também nas outras redes sociais, sempre @Bruno Corano. E hoje eu recebo no Wall Street Cast a fundadora da Kipon. Se pronuncia Kipon? Kipon. Kipon. É uma confusão isso daí. Uma plataforma de gestão de times de tecnologia. Ela é professora de formação, migrou para o mundo corporativo em 2013 na área comercial da Honda do Brasil. Passou pelo RH do Nubank, pelo Banco Votorantim e liderou diversos times na VTEX durante seu IPO aqui na Bolsa de Nova York. Seja muito bem-vinda, Carla Ribeiro. Bruno, muito obrigada pelo convite. Estou super feliz de estar aqui com vocês, Júlio. Eu que agradeço. E eu também recebo um executivo com 44 anos de experiência no mundo comercial e gestão de equipes, com passagens por empresas como Banco do Brasil, Cielo, Banco Safra e Alelo. Atualmente é diretor-geral da Swile Brasil, empresa francesa de benefícios. Ele tem formação em administração, marketing e diversos MBAs, como gestão estratégica de pessoas. Seja muito bem-vindo, Júlio Brito. Muito obrigado, Bruno. É um prazer estar aqui contigo e é um prazer estar contigo também, Carla. Tenho certeza que vai ser um bate-papo extremamente agradável. Carla, explica rapidamente quem é a Carla. Eu já sei que você mora em São Paulo, mas você nasceu em São Paulo, você era boa aluna, e como é que você traçou rapidamente essa carreira e criou seu próprio negócio? Bem, Carla Ribeiro, acho que em um tweet, assim, rapidamente, eu sou de São Paulo, nascida e criada na periferia de São Paulo, eu sou do extremo sul de São Paulo, do Jardim Ângela, Grajaú, essa é a minha área, escola pública a vida inteira, com uma paixão inigualável pelos livros. Então, eu sabia que alguma coisa relacionada à escrita, à leitura, eu faria da minha vida. Na hora de escolher a faculdade, fui para letras. Então, você era boa aluna? Era excelente aluna. Excelente, nerd, gostava de estudar. Sempre gostei, até hoje gosto. Porque seus pais eram severos ou era seu mesmo? Nem um pouco severos. Meus pais são bastante liberais no sentido de... Faz o que você quiser. Toca a sua vida. Dentro da ética, da boa moral, segue sua vida. Mas eu gostava, tá em mim. Quando eu fui fazer faculdade, optei pela letras por 1000 motivos, acho que entendendo mais ou menos o que eu gostaria de aprender dentro da faculdade. Fui para letras na USP, então para mim foi um salto gigantesco, sair da escola pública na periferia para a melhor universidade da América Latina, foi maravilhoso. Dei aula de literatura por alguns anos, mas falei, acho que não é aqui. Acho que 50 crianças dentro de uma sala de aula não é bem o que eu quero da minha vida. A Honda me achou, em algum momento, não sei como. A Honda precisava de alguém Motos ou carros? Motos, eu sou apaixonada e sei que você também é. Sei que você também tem um pezinho ali na motocicleta. Fui para a área comercial para dar treinamento de vendas, então rodei o Brasil inteiro, junto com o time comercial da Honda, abrindo moto, mostrando moto para vendedor, para criar argumento de venda para os clientes. Adoro a área comercial, sou maluca pela área comercial. E aí, desenvolvimento de pessoas, que era o que eu fazia, foi se desenrolando até chegar no RH.
Então, eu tenho esse duplo chapéu profissional, que é gestão de pessoas, mas olhando, um tino comercial muito forte. E há 1 ano e meio atrás eu falei, bem, acho que chegou a hora de empreender. E aí já tinha a tese da Keepon sendo cozinhada há muitos anos dentro de mim. Achei 2 sócios malucos, que são malucos que empreende. E tá aí, tá dando certo. Mas antes disso, você saiu da Honda, foi para outras empresas, foi parar na Vetex. Foi. Né? Se você não tivesse contado o final o final, não digo, o status atual, eu imaginaria que a Vetex tivesse te amarrado com stock options, ou sei lá o que eles oferecem para segurar a turma. Eu passei por lugares muito distintos, se a gente for pensar no ambiente mais tradicional e mais disruptivo. Então, eu tive a Honda, que é a minha base para pensar atendimento ao cliente, segurança nos negócios. A Honda é uma escola, assim, eu falo para todo mundo que tem que ir, é um lugar muito bom. E o Banco Votorantim também, um banco da economia mais tradicional e que, para quem é de RH, tem que saber o que eles fazem, assim, cases extraordinários. Mas o Nubank me achou em algum momento, tive essa sorte do mundo que me ligaram e falaram, ficamos sabendo que você entende de tecnologia para RH. Sabe? Eu falei, sei, então vem. E aí fui. Você não se perde uma oportunidade como essa. Passei um tempo ali e depois fui para a Vetex. Fiquei quase 3 anos na Vetex. Fiz de tudo. E o que quer dizer isso quando você disse que descobriram que você entendia de tecnologia para RH? O que você manjava que era... Há 10 anos atrás, quando eu comecei... 12 anos atrás, quando eu comecei na Honda, existiam o começo dos LMS, então dos Learning Management Systems. Então, um lugar onde você coloca os seus treinamentos corporativos, basicamente. Ninguém sabia fazer isso no Brasil. Eu falei, bem, já que ninguém sabe, eu vou fazer. Então, cheguei na Honda, implementei um LMS novo, e aí esse treinamento que a gente ia... A Honda tem concessionária de moto em qualquer canto desse país. E a gente tinha que ir presencialmente para dar esses treinamentos. Eu falei, não, vamos mandar tecnologia, vamos mandar o curso online. Então, a gente conseguiu escalar muito do nosso trabalho por conta desse conhecimento meu. Daí, toda empresa que eu passei, depois da Honda, eu trabalhei bastante com consultoria, fiquei um tempo na Contenograma, eu implementei sempre LMS. Então, sempre com um olhar para a escalabilidade do conhecimento. E gestão do conhecimento, que as empresas até hoje não são tão boas assim. Mas estamos chegando lá. Alguém soube. Meu LinkedIn era paupérrimo nessa época. Não é nem que essa informação estava lá. Mas era um mercado muito pequeno. Mas as pessoas sabem, né? As pessoas sabem. E aí, um dia, uma recrutadora do Nubank me ligou e falou, a gente precisa escalar treinamento aqui. A gente está crescendo muito. A gente precisa trazer uma plataforma. A gente precisa trazer treinamento. Quer fazer? Eu falei, lógico. E aí, fui. Foi maravilhoso, assim. A minha cabeça de tecnologia, de escalabilidade, de produto, é uma cabeça do Nubank, assim. É uma escola. Quem estava ali aprendeu muito, de fato. E aí, a Vetex, acho que já foi um momento, assim, cheguei para fazer a IPO, assim. Cheguei porque a gente precisava dar conta de toda a parte de compliance e diversidade que você tem que passar para a auditoria na hora de um IPO. Então, entrei nesse furacão e aí peguei várias áreas para liderar. No finalzinho ali, fiquei cuidando de tecnologia, financeiro e RH. Então, enquanto a business partner dessas áreas. Mas não dá. Quando a formiga do empreendedorismo te pica, você sabe que está na hora de sair. Então, não havia nada que a Vetex pudesse fazer, porque não era sobre a Vetex. Era sobre o caminho que eu tinha que trilhar. E aí, eu saí feliz da vida. E para lá ou para qualquer lugar, não pretendo voltar. E o que é a Keepon? A Keepon é uma plataforma de gestão de pessoas com uma tese radicalmente diferente do que é aplicada hoje no mercado. A gente segue a tese do Skill First. Então, Estados Unidos e Europa estão bem avançados na tese do Skill First, que diz basicamente que a gente deveria olhar para os nossos talentos não mais pelas funções. Então, essa pessoa é uma pessoa engenheira, ou é uma pessoa do financeiro, ou é uma pessoa de vendas, e olhar para ela pelas skills que compõem o conhecimento dela. Então, eu deveria ser mais granular para olhar para uma pessoa, porque o que acontece com a geração nova? Ela quer se movimentar. Ela está em vendas, mas daqui a pouco ela quer estar em tecnologia, depois ela quer estar em operações. Se eu sei as skills que as pessoas têm, eu consigo transferir, fazer movimentação interna com mais facilidade. E aí, assim, movimentação interna, treinamento, recrutamento, toda a jornada do colaborador. A gente entendeu isso na prática, eu e meus sócios, mas a gente também olhou para o mercado e falou, opa, tem uma oportunidade aqui, isso não existe no Brasil.
Não há ninguém fazendo o que a gente faz no Brasil. E mesmo fora do Brasil, pouca gente está fazendo com o tom que a gente está fazendo. Então, hoje, se uma pessoa entra na Keepon, uma empresa entra na Keepon, o que você faz é mapeia o seu skill set com inteligência artificial em minutos. É muito rápido. O time inteiro da empresa. O time inteiro. Se você quiser mapear o seu time inteiro da empresa em 5 minutos, você faz. Você tem um conhecimento muito rico para você fazer, né, tudo que eu falei aqui, fazer uma movimentação, um recrutamento e tal. E o que a gente faz é dar ferramenta para o líder, então para a pessoa que domina a experiência do colaborador na maior parte do tempo, para ele fazer isso de forma mais inteligente, mais automatizada, com mais insights. Então é uma plataforma bastante nova, a gente ainda não lançou oficialmente no mercado, que é uma loucura, apesar de termos clientes muito grandes. Mas a gente está trazendo uma tese que é radicalmente diferente do que é implicado hoje. Mas espera aí, o negócio é tão diferente que eu ainda não saquei completamente. Então volte. Eu vou pegar aqui como exemplo, sei lá, uma companhia aérea. Tem lá um monte de funcionário. Perfeito. Aí ela fala, eu quero que você trabalhe, eu quero o seu serviço. Como é que em tão poucos minutos você mapeia os skills de tanta gente? Porque eu imaginei o seguinte, para saber o João, que é da área de administrativa, para descobrir que no fundo ele é um cara super comunicativo, persuasivo, que ele podia estar no comercial, alguém tem que falar com o João. Não necessariamente. Então, como essa é a mágica. Tem muita tecnologia por trás, assim, muita mesmo. O meu sócio é doutor no que a gente está fazendo uma pesquisa gigantesca na USP para a gente botar isso de pé. E o mundo aeronáutico é um perfeito exemplo, porque a ANAC instituiu há alguns anos, 2 anos atrás, eu creio, que toda a formação das pessoas de aviação tem que ser por skills. Então, a ANAC, assim como o Fórum Econômico Mundial, assim como algumas universidades dos Estados Unidos, já entenderam que não tem volta. Esse é o caminho. O que a gente faz na prática? Você entra hoje na plataforma da Keepon e passa pelo nosso onboarding. O que você faz? Opa, eu sou uma pessoa que tradicionalmente trabalhei na área de tecnologia e produto. A partir daí, eu te dou a minha inteligência artificial, te dá algumas skills que estão correlacionadas a essas áreas. Você escolhe e dá a proficiência que você tem nessas áreas. Então, ou seja, o colaborador vai preenchendo, vai interagindo com... Você manda um link, eu não sei, e ele vai lá, ele vai ser entrevistado ou ele vai abastecer isso com informação? Essa é a primeira parte. Então, tem uma primeira parte que é um self-assessment e isso dura 3 minutos. É realmente muito rápido. A segunda parte é o que a gente chama de conectores. O que a gente faz? Então, você é uma pessoa da aviação, todo mundo da aviação tem que passar por treinamentos obrigatórios. Você fez isso na plataforma XYZ da sua empresa, essa informação vem para dentro da Keepon já dizendo, essa pessoa se desenvolveu nessa skill, ela tem esse certificado, ela desenvolveu essa skill, então o skill set da pessoa está sempre automatizado, porque os nossos conectores de dados externos trazem essa informação para dentro da Keepon sem o colaborador fazer nada. Certo. O que a gente está mudando aqui? As plataformas de RH, elas falham, geralmente, porque o engajamento é muito baixo. 30% de engajamento é um sucesso em plataforma de RH. O que a gente está dizendo? Eu não preciso que o seu colaborador entre dentro da Keepon para que a informação sobre a performance dele seja atualizada em tempo real. Então, você pode, por conta dos meus conectores, né? Eu estou trazendo informação do dia a dia de trabalho dele em tempo real. Tá, mas e quem que identifica que aquele cara que está no administrativo contando boleto bancário, ele no fundo tem um tremendo potencial para ser comercial? É alguém que reporta, as pessoas que trabalham com ele que falam, o cara é bom para isso e está aí sendo mal aproveitado? Perfeito. Então, a gente tem aqui 3 pilares. O primeiro é do auto-assessment. Eu provavelmente sei muito mais do que qualquer pessoa as coisas que eu sei, mas muito enviesado. Então, são 3 pilares que se compõem. A pessoa pode dizer quais skills ela tem. O segundo são esses conectores de informação do trabalho que vão dizer o que a pessoa, de fato, aplica no dia a dia do trabalho dela. Então, eu tenho um viés tecnológico não enviesado, assunto polêmico, mas não enviesado. E o terceiro é, as pessoas que trabalham comigo podem dizer que eu tenho. Entendi. Quando eu trago ferramentas, eu digo que a gente traz ferramentas para suportar esse dia a dia do líder. O líder tem o que a gente chama de bond. Então, ele pode fazer um bond com os liderados dele e vai identificando no one-on-one, no PDI, na mentoria, quais skills essa pessoa tem ou pode desenvolver e imputando automaticamente essas skills no skill set da pessoa. E tudo isso para que quando a empresa precisar de alguém numa nova área, ela descobrir se já tem internamente...
Ou esse dado também pode ser usado para fora? Hoje não pode ser usado para fora. Ou seja, é só para a própria empresa manejar melhor o seu grupo, o seu time. Hoje, apenas a empresa usa essa informação. O nosso futuro para os clientes da Keepon, e a gente já tem essas conversas abertas com eles, a gente deveria ter um benchmarking de skills. Hoje, eu não sei dizer qual é a performance esperada ou como é a avaliação de performance de um high performer, sei lá, de desenvolvedores nas empresas de tecnologia pelo Brasil. Mas não só o benchmark, mas também como aconteceu com você. O Nubank precisava de alguém com as suas habilidades e te caçou. Exatamente. Mas deve ter dado trabalho. Se tivesse um lugar que ele ia lá e falasse quem que resolve isso, ia falar, olha, são essas pessoas aqui. E para a recomendação número 1 é a Carla. Teria economizado tempo, né? Uma vez, um investidor me disse uma coisa maravilhosa que é um bom indicativo de sucesso é quando uma pessoa que você está explicando a tese, ela sonha em cima do que você está explicando. É exatamente isso. A gente sabe que tem um potencial. A gente é muito novo, a gente está indo com bastante cautela. Mas a gente sabe que existe um potencial para isso virar um market de talentos gigantesco. Absolutamente gigantesco. Existem entraves legais, tem LGPD muito pesado aqui, quando eu vou compartilhar essas informações, e tem empresas que são muito protecionistas e digam, talvez, eu não quero compartilhar a informação do meu talento. Aqui não tem um argumento na ponta da língua para isso. Mas a gente não vai lidar com isso agora, acho que tem ainda um roadmap de produto, de posicionamento de mercado que a gente vai chegar lá, mas o futuro é esse. E, Júlio, você é de São Paulo ou de Salvador? Porque eu já sei que seu filho mora em Salvador. Meu filho mora em Salvador, meu neto mora em Salvador, minha esposa fica entre Salvador e São Paulo, e eu sou mato-grossense. Sou natural de uma cidade pequena do interior de Mato Grosso, Torixoréu, uma cidade com 4 mil habitantes. Cresceu lá? Cresci lá até a minha adolescência, até os 18, 19 anos de idade. E por que o filho em Salvador? O que você aprontou? Olha só. Na realidade, eu circulei muito nesse Brasil, né? Como você mesmo disse aí no início da apresentação, eu tenho mais de 44 anos já no mundo corporativo. Então eu comecei cedo, eu comecei como menor aprendiz no Banco do Brasil, e no Banco do Brasil eu fiz carreira. Não só em Mato Grosso, mas eu fui para Goiânia, de Goiânia fui para Bahia. Naquela oportunidade, foi o que me foi ofertado. Tá? Era uma supervisão, meu primeiro cargo de gestão, uma supervisão numa pequena agência do interior da Bahia. Lá eu conheci minha esposa, me casei e acabei ficando por lá. Morei em 4 cidades da Bahia, em Salvador. E aí depois de Salvador eu fui para Manaus, morei na região norte, mas não mais no Banco do Brasil. Trabalhei no Banco do Brasil 16 anos. Depois do Banco do Brasil, em 1996, estava chegando a Visanet, a atual Cielo. Era uma empresa nova, disruptiva, dinheiro de plástico em ascensão. E eu pedi demissão do Banco do Brasil, era gerente geral de agência, e fui morar em Manaus, numa cidade que eu não conhecia, fazendo inclusive uma atividade, desenvolvendo uma atividade que eu também não conhecia e era novo para mim, que era o dinheiro de plástico, era o mundo de adquirência. Passei 15 anos na Cielo, mas não morando em Manaus. Voltei para Bahia, fui para Minas, depois São Paulo, e São Paulo eu já tenho 18 anos lá. Depois passei por Banco Safra, passei para a atual líder de mercado e passei também alguns meses numa holding canadense de shopping centers aí. Isso é um pouco do Júlio. A formação, você fala aí, meu primeiro MBA foi Gestão Estratégica de Pessoas, porque eu adoro o tema gente. Eu acho que tem muito a ver com o nosso dia a dia. Eu sou apaixonado por pessoas e por negócios, pelo mundo dos negócios. Então, assim que eu me graduei, meu primeiro MBA eu fiz questão que fosse Gestão Estratégica de Pessoas, que eu queria entender muito mais de gente, para poder facilitar o dia a dia do colaborador, o dia a dia da minha equipe, do meu time, para que nós pudéssemos fazer a diferença. E o que é a Swile? Swile é uma empresa francesa que faz gestão de benefícios, inclusive gestão de benefícios flexíveis. Ela é uma empresa relativamente nova, nós temos 7 anos no mercado francês e temos 3 anos no mercado brasileiro. Nós adquirimos uma empresa no Brasil há 3 anos atrás, então só temos 3 anos aí, porque o Brasil é o maior mercado de benefício do mundo. Maior que a França. Maior que a França, em termos de volume de negócios. E isso porque, na realidade, a legislação do Brasil, ela favorece as empresas que fazem gestão de benefícios. Porque o governo hoje, quando ele dá a opção para as empresas do lucro real aderirem ao programa de alimentação ao trabalhador, ele possibilita a isenção de 4% do imposto de renda. O Brasil é o único país no mundo que tem esses benefícios para o empregador.
Tá? Isso foi criado em 1976, o Programa de Alimentação ao Trabalhador, para que o trabalhador tivesse uma alimentação melhor, com mais qualidade e fosse, consequentemente, mais produtivo. O que são benefícios? Transporte, alimentação, saúde? Refeição, saúde, incentivo, premiação, home office, educação. E o home office porque surgiu na pandemia. Esse nem existia, inclusive, no artigo 458 da CLT, né? Se eu falar besteira, você me dá bronca. Fique totalmente à vontade. Você é a VE, o Vale Refeição modernizado. Você não falou besteira nenhuma, você foi muito feliz. Somos totalmente modernos, disruptivos, somos nativos digital. Assim, da nossa idade, o que a gente cresceu vendo, eu não lembro quais eram as empresas líderes, mas eu lembro que a VR era uma delas. E que não existe mais, né? E os vouchers existe. Ela ainda? voltou para o mercado. Ela foi vendida alguns anos atrás, mas voltou tem uns 5, 6 anos. Eu achei que ela tinha sumido. Voltou para o mercado, porque inclusive eles não... Na negociação, eles continuaram detentores da marca. E é claro que eles tinham um no-compete, e eles cumpriram esse no-compete e voltaram para o mercado, estão aí também, porque por ser uma marca conhecida, né? Mas o meu tempo, inclusive, quando eu comecei no mundo do trabalho, meu voucher alimentação era em papel. É isso que eu ia dizer. Eu recebia um talãozinho, né? O talãozinho que você destacava, né? Que tinha risco... Tinha até aquele sonzinho, né? Tinha risco de fraude, de tudo, porque eram malotes de segurança, porque ali era dinheiro, né? Tá, você imagina que o Brasil foi o mercado Tinha que... até o submundo, né? Eu não vou usar meu ticket, eu te vendo. O Brasil foi o país que disruptou esse mercado e que saiu do papel para o dinheiro de plástico. Por incrível que pareça, há 21, quase 22 anos atrás. Então, seus clientes são... Os RHs. São as empresas que concedem o benefício para os colaboradores. Imagino que, na sua grande maioria, empresas maiores. Nós trabalhamos com empresas de todos os tamanhos. A empresa de 5 a 50 mil funcionários. E em qualquer região do país? Em qualquer região do país. E o nosso cartão é um cartão bandeirado Mastercard. Era isso que eu ia dizer, porque falando lá de trás, tá? De alguém que está fora do Brasil faz muitos anos. Uma das limitações era justamente a rede de credenciados, se é assim que pode chamar. Que não adiantava eu chegar lá e o cara falar, não aceito o Vale. E essa limitação são as empresas do mundo tradicional, as atuais líderes de mercado. Tá? Porque elas trabalham no chamado arranjo fechado com bandeira própria. O nosso cartão é um cartão embandeirado Mastercard, então onde aceita Mastercard e que esteja totalmente compliance com a legislação, ou seja, mais de 4 milhões de estabelecimentos, enquanto o mundo tradicional tem em torno de 300 mil. Tá? Então a diferença é muito grande. Então nós não precisamos mandar um funcionário lá em Torixoréu, por exemplo, na minha cidade, com 4 mil habitantes e com poucos mercadinhos, para poder habilitar. Porque ela já está habilitada por um adquirente, porque ela transaciona a bandeira Mastercard. Então, a nossa facilidade já começa daí. E outra, nós temos no nosso cartão, todas essas carteiras que você falou, que a gente chama de carteira, que é alimentação, refeição, premiação, incentivo, mobilidade, elas estão num único plástico de forma segregada. Então, assim, essa é outra grande diferença. No mundo tradicional, para cada produto, para cada benefício que a empresa opte para conceder para o colaborador, ele tem um cartão de plástico. Aqui nós temos um plástico só, então é uma pegada muito mais sustentável, além de disruptiva, sustentável. E nós estamos no mobile, nós estamos no Apple Pay, no XPay, Samsung Pay. O mundo tradicional está começando a querer chegar agora, assim, conseguindo liberar uma wallet de uma Google, mas não consegue de uma Apple Pay, mas nós temos todos. Eu posso dizer que nós somos a única empresa que estamos assim 100% disruptivas e digitais. Bom, a gente propôs hoje falar sobre essa história de felicidade no trabalho, né? O que vocês têm a dizer aí? Fiquem à vontade para puxar o assunto e a gente fazer um grande debate. Como ele disse, desculpa, cara. Não, fica à vontade. Não, vá, por favor. Meu primeiro MBA foi Gestão Estratégica de Pessoas. Eu entendo que a gente tem que saber lidar com gente. Eu sempre digo, vai virar o jargão do Júlio, tá? Eu sempre digo o seguinte, trabalhar com gente nunca foi e não vai ser fácil. Para trabalhar com gente, você tem que gostar de gente, você tem que entender de gente, mas antes de mais nada, você tem que ser gente. Tá? Então, assim, meu primeiro MBA eu escolhi para Gestão Estratégica de Pessoas, que eu queria entender um pouco mais da mente das pessoas, de comportamento e como eu, líder, poderia trabalhar para ajudar no desenvolvimento dele e, consequentemente, deixá-lo muito mais leve, mais feliz no ambiente de trabalho. Eu sou apaixonado por esse tema. Então, tenho um grande amigo, que foi meu líder, mentor, Eduardo Gouveia. Trabalhei com ele em 2 empresas. Ele sempre diz o seguinte, felicidade dá lucro.
Eu concordo plenamente com ele, felicidade dá lucro, porque pessoas felizes são pessoas Produzem mais mais. produtivas. E pessoas mais produtivas são pessoas que contribuem, mais engajadas e mais leais à marca, à empresa e ao propósito no geral. Mas não é muito difícil conciliar? É igual, vamos falar da educação de um filho. O pai é o cara que tem que ir lá, falar não, falar vai escovar o dente, acorda no horário. É o cara que tem que cobrar, mas ao mesmo tempo tem que dar amor. Ok, isso nessa esfera já não é simples. No trabalho a coisa é ainda mais complicada. Porque você é o cara que, quando a pessoa faz um monte de cagada, é o cara que vai ter que exigir, cobrar, pressionar, e ao mesmo tempo ir lá e alisar e falar, fique feliz. Esse equilíbrio, como... Eu acho que tem formas e formas de gerir. Tá? E eu acredito num líder muito mais maduro, muito mais equilibrado, e que pondere os objetivos da organização com os objetivos também do colaborador. E eu que te disse, eu acho que investir no colaborador, isso aí é certeza de retorno para a companhia. Só para você ter uma ideia, nós estávamos no escritório no Brooklyn, lá em São Paulo, tá? E que não é tão simples o acesso. É uma região ali, Berrini, aquela região é uma região com engarrafamentos estratosféricos, tá? E assim, de você ter registros de quilômetros e quilômetros de engarrafamento ali, e as pessoas param 1, 2 horas para rodar 2, 3 quilômetros, né? Então nós só tínhamos ônibus, a opção de um trem, uma linha de trem, e, é claro, o carro. Tá? E a gente percebeu que as pessoas não estavam indo. Nós estamos no modelo híbrido, de 3 dias por semana no escritório, 2 dias em casa ou anywhere office. E a gente percebeu que as pessoas não estavam indo os 3 dias na semana e a gente quis saber por quê. Uma das justificativas era justamente a dificuldade e o tempo que elas perdiam no trânsito. Nós tínhamos somente 2 anos nesse escritório. Então elas não cumpriam nem os 3 dias. Não estavam conseguindo cumprir na totalidade os 3 dias. Tinha pessoas que cumpriam, mas outras alegavam que, poxa, a dificuldade. Em casa eu produzo mais, eu consigo ser mais produtivo aqui. E eu gosto também, eu acho que assim, a liberdade para o colaborador ela é fundamental. Mas eu gosto de proximidade porque isso proporciona muito mais integração. Colaborador integrado é colaborador que consegue entender mais os objetivos e as perspectivas da organização lá na frente. Eu acredito muito, inclusive, nas relações. E aí, o que a gente fez? Diante desse estudo, nós encomendamos um outro estudo, que é o estudo de geolocalização. Tá? Falando, se nós sairmos da Berrini, quais são as regiões de São Paulo onde as pessoas conseguem chegar mais rapidamente? E aí, nisso, veio a região da Avenida Paulista. Se você perguntar para mim se, Júlio, foi fácil convencer o acionista que 2 anos depois de termos feito um investimento numa determinada região, mudar e fazer um novo investimento não foi fácil. Mas entenderam perfeitamente qual é o nosso objetivo maior, que é proporcionar muito mais facilidade, muito mais felicidade para o colaborador. E como eu disse, o colaborador feliz, ele produz mais. E aí nós detectamos que 61% dos colaboradores, eles vão conseguir chegar na região da Paulista em até 1 hora. Então, enquanto nós tínhamos na Berrini 38% que chegavam até 1 hora, na Paulista 61%. Então não foi muito difícil convencer, porque na realidade eu entendo o seguinte, acionista é consciente de que o colaborador ele é muito importante na vida da organização, ele investe. E eu entendo isso como um investimento. Isso para mim não é custo. Você proporcionar muito mais qualidade de vida para o seu colaborador, você vai fazer com que ele esteja muito mais leal à marca e à organização. Vocês mudaram e a adesão... Estamos mudando. Estamos em obras. Deve finalizar agora fevereiro, segunda quinzena de fevereiro, ou mais tardar logo após o carnaval. Eu vou fazer o papel aqui do corneteiro. Vai lá. Porque eu sou empresário há muitos anos, então eu vivo isso. Aí tudo bem, aí você vai lá, muda, gasta uma puta grana, montou escritório, aí tudo bem, as pessoas começam aí, outras vão começar a dar o olé, não dá, não sei o quê. Mas aquela teórica concessão sua da empresa, passado 3 meses já não estão nem aí, já estão reclamando tudo de novo, já quer mais. Agora já, o ideal já seria ter... Não pode dar um carro aí para cada um, não? Proximidade... Porque é do ser humano isso. Não, eu concordo contigo, mas eu acho que proximidade e comunicação clara e transparente é fundamental. Eu acho que você tem que setar as expectativas. As pessoas têm que entender. A gente tem hoje um grande desafio nosso, trabalhar nos geracionais, né? Tá? As novas gerações que estão vindo, elas têm outras aspirações, elas têm outro tipo de comportamento. Então, assim, cabe a nós, gestores, entendermos isso e sermos claros também na comunicação. Eu acho que assim, você não pode nem tanto nem tão pouco.
Tá? Você não pode ceder tudo, mas também não fazer nada. Concordo. E eu acho que quando eu te falei, em relação à maturidade, e nos bastidores aqui estávamos falando da NRF, né, que eu vim para participar também da NRF. Eu vi algumas palestras e alguns painéis, e um dos painéis aí de um grande líder, aí, de um grande empreendedor, ele fala na necessidade de você trabalhar os melhores talentos, de você captar e manter os melhores talentos. Mas eu tenho uma tese que, em geral, eu sou crucificado. Socialmente, as pessoas vão falar, meu, que cara escroto. Mas no meu mundo financeiro, falar isso mesmo. A melhor forma de manter talento é grana. Porque as pessoas não trabalham... Assim, as pessoas podem ter ideais e outras coisas. Mas, no fundo, trabalhar significa pressão, dor de cabeça, problema... senão você passa o dia na praia. Vão ficar no Nordeste, numa praia lá maravilhosa. Bastaria. Então, já que você vai trabalhar e vai passar todo esse BO, e tem amigo meu que chega e fala, meu, tá muito foda, cara, tô sofrendo, não sei o quê. Quanto você tá ganhando? Sei lá, o cara fala... Eu tenho medo de falar valor, porque pra algumas pessoas é muito, para outras é pouco. Melhor não. Mas enfim, mas vamos dar um exemplo. Tô ganhando 10 mil, cara, e tô trabalhando muito, ou tô ganhando 15. Se você estivesse ganhando 150, você ia estar reclamando? Não, pô, aí ia estar tudo certo. Então... Não necessariamente, né? Não, mas geralmente é o que eu ouço. Pode ser que não, né? Agora, só se ele tiver algum problema de assédio moral, alguma coisa assim, né? E aí ele fala, porra, aí não tem dinheiro que pague, né? Existem várias pesquisas, tá? E pesquisas, inclusive, recentes, que falam do aspiracional do colaborador, do aspiracional, inclusive, das gerações. Nós, em conjunto com a Leme Consultoria, estaremos divulgando agora, em menos de um mês, a gente vai fazer a divulgação do quarto ano de pesquisa que a gente faz com os RHs. Tá? E o que os colaboradores e RHs, e olha que nós, aproximadamente empresas com até 800 mil colaboradores no Brasil responderam. Foram quase 900 empresas que responderam essa pesquisa aqui, com colaboradores também. E o que a gente vê, tá, de pontos altos que o colaborador quer, não necessariamente o salário. Mas ele fala em benefício, ele fala em flexibilidade, ele fala em mais qualidade de vida. E que eu acho que isso está totalmente convergente. Mas isso o cara menos qualificado ou é geral? No geral. No geral, o mundo mudou, o mundo americano também mudou. Estávamos falando mais cedo, eu estava falando com a Carla agora há pouco aqui, a respeito de benefícios flexíveis. Esse tema começou a ser tratado e ser falado, debatido nos Estados Unidos na década de 70. Ficou forte depois de 2003 e no Brasil isso está muito mais forte agora nos últimos 5 anos, até porque houve uma reformulação da CLT e com essa reformulação aconteceu uma abertura de leque para que as empresas ofertassem mais benefícios de forma flexibilizada para os colaboradores. Então, assim, eu acho que essa discussão de flexibilidade, hoje ela é muito forte no mundo inteiro. Então, eu acho que o salário, como você está falando, você falou em algema de ouro, em outras palavras aí. Em outras palavras, na sua conversa com a Carla, você falou em algema de ouro. Eu já tive algema de ouro na minha carreira. Carla, entra aí. Eu já recebi um hiring bônus há 15 anos atrás, exatamente 15 anos atrás, e depois eu tive a possibilidade de renovar, mas não tinha absolutamente nada a ver com o meu propósito de vida. Eu acho que se não houver convergência... Mas você já estava numa posição e numa situação que você tinha condições de falar até logo e sim ou não, porque como você mesmo disse, eu acho que a gente está sempre preocupado em proporcionar muito mais segurança para a nossa família. Né? Então, poderia tranquilamente ter aceito, mas eu não aceitei porque não tinha a ver com o meu propósito de vida. E eu acho que um dos caminhos da felicidade no mundo do trabalho é a convergência de propósitos, pessoal e corporativo. Pô, esse é bom. Como é que você define isso, Carla? O propósito é um negócio complexo e profundo. Esse podcast vai expandir para 4 horas. Na literatura de gestão de pessoas, acho que a gente está fazendo aqui uma confusão de conceitos. Quando a gente está falando de geração, você falou de geração, eu acho que é o principal para a gente começar a pensar em estratégias específicas de talento. Os boomers, o que eles queriam? Dinheiro, status, sucesso, que era transmitido em poder. Boomer é o que? Boomer até 60. É isso. É do pessoal que hoje tem 40 a mais, 40 a 60 ali? Acho que mais, porque eu tenho 45 e eu não sou. Boomer é 60 a mais, depois do Boomer veio o X. X e o milênio. Exato. O Y, Z. E agora
E agora estamos na geração alfa, né? Que são os nascidos a partir de 2010 e beta a partir desse ano. Né? Mas ainda não estão no mercado de trabalho, é um problema de cada vez, Júlio. Eu ainda não consigo... Até porque qual é a ferramenta que você vai desenvolver pensando nessa geração alfa? Que vai chegar daqui a pouco, hein? Mas pensando nos motivadores profissionais das pessoas, a gente foi, então, desse pessoal que estava querendo dinheiro, sucesso, validação, foi para minha galera que começou a falar de propósito. Então, dinheiro importa um pouco menos, o que importa é que eu valide os meus anseios pessoais no que eu faço profissionalmente. Quantos anos você tem? Eu tenho 35. Então, Você, pela sua história, você era isso mesmo? Não, eu sou um pouquinho fora da curva, eu prefiro dinheiro. Mas eu tô certo. com você, eu tô com você. Deu certo. Mas veja, essa conversa do propósito tá alinhada. Fudido. Não. Não, na grande maioria. Todo mundo que eu recebo aqui, todo mundo que eu cruzo, eu recebo 300 business plans por semana. E depois eu às vezes falo, aquele cara que mandou aquele business plan há 10 anos atrás, que era meio mortadela e, né, eu quero ser feliz, tá fudido. E o outro que fala, eu topo qualquer coisa, tem que tomar banho gelado, andar pelado na rua, trabalhar 24 horas, o que eu quero é dar certo. A que preço? Aí a qualquer preço. Aí, mas o preço, inclusive, da saúde dele, a saúde mental. O cara deu certo. Mas não é para o resto da vida, mas por um tempo por você vai... Período. Mas ele pode comprometer o futuro dele, ele pode comprometer outras gerações, ele pode impactar outras vidas de uma maneira diferente e não legal. Eu tenho certeza que você... Eu sou do equilíbrio, tá? Eu tenho certeza que você teve uma fase que você... Sim, aos 40. Aos 40 eu pensava muito também em dinheiro, eu pensava muito na carreira, isso, eu quero status, dizer que mas hoje não necessariamente. Possivelmente para você ter crescido tanto por alguns anos, você se dedicou muito. Trabalhava 400 horas por dia. Trabalhei e estudei bastante. Ficava sem comer, dormia pouco. É isso. Mas não necessariamente somente em função do dinheiro. Você já foi do dark side, do lado negro da força. Mas eu digo para você o seguinte, eu trabalhei em grandes instituições. Instituições essas que eu poderia, inclusive, me aposentar. E eu decidi não me aposentar. Eu decidi sair de uma segurança, tá? de uma hipotética segurança que era um funcionário, por exemplo, do Banco do Brasil. Podia ficar lá até o fim da vida. Mas eu queria ser realizado como pessoa, como profissional. E, é claro, ganhar um pouco mais naquela oportunidade. E depois eu tive a oportunidade de mudar só por dinheiro. E tive a oportunidade também de renovar ou até de ir para outras empresas. E não aceitei. Não aceitei porque não tinha convergência de propósito. Não, aí eu acho que dinheiro não é tudo. Como eu disse, você já estava numa posição bacana. Mas Bruno, não é o cara que está morrendo de fome. Me permita discutir um pouco. É o cara que quer escolher. Você quer Häagen-Dazs ou Ben & Jerry's? Não, já tá tudo bem. Me permita discordar um pouco de você quando você fala, o cara entra, faz, sacrifica, ganha muito dinheiro, mas ele sacrifica a saúde dele e ele sacrifica outras pessoas ao redor. Porque o cara infeliz... O líder infeliz, que está lá só por dinheiro, ele detona todo mundo. Ele proporciona um clima péssimo e aí ele vai trazer problemas, inclusive psicológicos, mentais, saúde mental, para o colaborador e para ele e para a família dele. Eu tenho uma pergunta bem assim apimentada que a gente Fica à vontade. Carlos, você quer avançar? Eu já estou acostumado. Deixa eu avançar. Vocês falaram muitas coisas interessantes, mas avançando aqui, eu acho que geracionalmente, a gente está falando o pessoal de propósito, e eu concordo com você. Eu acho que quem está empreendendo... tem uma veia muito diferente de fazer a coisa dar certo quem tá CLT. Acho que são mundos diferentes. E que não tem nada de errado. São perfis... Não existe certo e errado. Não existem as suas escolhas. Os dois são maravilhosos, são perfis distintos. E não existe nada de errado você também não querer ir pro tudo ou nada, igual eu tava falando. Não, a minha irmã não tem maravilhoso. A minha irmã não tem nada a ver comigo. E não é por isso que eu até brinco com outras pessoas. Não, porque ela é filha de Deus, igual a mim, tudo certo, tem que ser feliz, só que ela escolheu outro caminho, não tem certo e errado. Mas veja, voltando, quando a gente chega no tema de felicidade, quem está trazendo, quem está impulsionando essa agenda é a nova geração, a geração Z. Eles querem ser felizes no trabalho. E isso tá virando um problemaço. Concordo. Porque quando a gente coloca felicidade como motivo para se estar lá, o que tá acontecendo é trabalho é chateação. Trabalho é difícil, tem porrada, tem estresse, trabalha pra caramba, às vezes o resultado não vem, apesar de todos os seus esforços, e aí você obviamente não está feliz. Então a gente tá juntando duas coisas que não são juntáveis. Que a gente não consegue botar na mesma balança. Por isso que eu falei que eu acho que a comunicação clara, a objetividade, ela é fundamental. E você tem que dizer para essa moçada, inclusive, tá, que é necessário produzir.
tá? Para que eles tenham um ambiente melhor, para que ele conquiste o aspiracional dele. Tá? É fácil? Não é fácil. No início da nossa conversa eu disse que é extremamente desafiador trabalhar com essa geração nova, mas não necessariamente é impossível trabalhar. Até porque, na realidade, quando eu falei também em captar os melhores talentos. E, cara, se não tiver bom aqui, desculpa, tá? A gente também tem que dar retorno para o acionista. Nós temos que ter a pegada, a Swile, o nosso lema é Let's Smile to Work. Vamos sorrir no trabalho e sorrir para a vida. E a gente quer levar diferenciais para o RH e para o colaborador, e a gente leva, tá? Para que a vida dele seja mais fácil. Mas essa frase que você falou é boa. Você falou que, em última análise, tem que entregar resultado para o acionista. Daí o que você quer dizer que se o cara está muito na parada do deixa a vida me levar e vamos ser relax, vamos ser felizes, ele não vai ter espaço no seu negócio. Não somos instituição de caridade. Não existe essa instituição de caridade. Eu acho que enquanto organização você pode sim desenvolver várias ações para melhoria de clima, para muito mais felicidade no ambiente de trabalho. E, é claro, o objetivo maior também é a produtividade. Eu concordo. Aí cabe ao líder, ao gestor, acompanhar a produtividade, acompanhar as entregas, tá? E até porque nós temos que entregar as nossas metas. Eu tenho aconselhado os meus clientes a não falarem em felicidade. Felicidade não é mensurável. Eu não sei dizer se a pessoa está ou não feliz. E não é responsabilidade da empresa. Acho que esse é um tema importantíssimo. Cada um com seus problemas. O que acontece eu posso estar muito feliz com o meu trabalho, realizada com o meu trabalho. E sua Se vida eu tenho tá um uma problema merda em casa, com a minha família, isso vai impactar. Felicidade é multifatorial e momentânea. Não é perdurável. Concordo contigo. Eu não acredito em felicidade plena. Eu acho que você tem picos. Exato. Super legais em função de realização pessoal, de realização profissional, mas você tem as baixas também. Mas eu acho que assim, se você no pico está muito legal, você consegue estar totalmente carregado de energias boas para poder aguentar as baixas. Né? É claro, eu acho que isso é com o tempo também. Como eu já disse, eu tenho 44 anos já no mundo corporativo, e você fala assim, você foi feliz a vida inteira? Claro que não. Eu tive muitos perrengues, eu tive momentos em que eu falava assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu tenho esse chefe? Como é que Mas em outros momentos eu comecei a fazer algumas reflexões do tipo, quando eu for um líder maior em outra organização, eu não vou adotar esse tipo de procedimento, de comportamento com um colaborador que esteja no meu time. Porque você já teve chefes tranqueiros. Com toda certeza. Claro que sim. Enfim, é porque eu também observo isso. Já passei por escola militar, meu cara. eu já tive que assinar folha de ponto suplementar para chegar 16 minutos atrasado. Já cortaram o meu ponto e mandaram eu voltar, porque eu cheguei 20 minutos atrasado, você tem ideia, há 40 e poucos anos atrás. Então eu já passei por tudo. Né? Eu digo que são antilições de gestão de pessoas. Tá? Mas contribui aí mais, Carla, porque você tem bastante... Você está vivenciando isso na prática, né? Quando você faz esse suporte para as empresas. Pois é, eu acho que tem 2 caminhos. Tem muitos caminhos, são múltiplos. Mas, pensando em não vamos sobrecarregar a empresa e os líderes, né, que de fato dão conta dessa jornada com o tema felicidade não mensurável, não atingível, vamos falar de satisfação? Satisfação ela é mais palpável. Estar satisfeita com o meu trabalho é um pouco mais fácil. Satisfação é o quê? Eu estou no lugar certo, na hora certa, as minhas skills elas cabem aqui, eu estou sendo desafiado. Isso é muito importante. Mas a satisfação também não depende de boa parte da pessoa, do funcionário? Depende das duas partes. Eu preciso estar com vontade de, e eu preciso estar num ambiente propício que me dê a condição A. Então, é sempre um jogo de dois lados. Eu defendo, e é ótimo que vocês discordem, porque eu acho que esse é o barato. Discordar é o que faz quem está assistindo refletir, né? Eu acho que assim, você ser feliz ou estar satisfeito, etc., cabe a você. Se a cultura dessa casa não é a sua cultura, vai para outra casa. Vai para outra. Vai para outra casa. Certeza. O meu papel, é lógico, de forma nenhuma, o papel da empresa, né? Não pode ter um ambiente tóxico, não pode ter assédio moral. Essas coisas que, quando você me falou, tive uns chefes tranqueiras, eu fiquei só imaginando. Porque tem uns caras que são tranqueira mesmo. Mas ainda assim, tem coisas que vão ser chatas. Uhum. Então, na sua área do seu software, você vai ter que ter um financeiro, uma pessoa que vai ficar só vendo se os clientes pagaram. Ela faz conciliação. Uhum. Isso não é desafiante, não vai ter felicidade e nem satisfação. Mas, de repente, tem muita gente que é a pessoa que mais quer isso. Ela
ela quer ter uma remuneração justa para esse setor, que não vai ganhar milhões. Fazer um trabalho de rotina. É rotina. E não tem nada de errado. E que bom que tem gente para tudo, porque senão a gente ia querer só ter empresário e executivo. E aí quem que estaciona o carro, o valet e tantas outras coisas. Então que bom que tenham diferentes aspirações. Então eu acho que essa história de satisfação depende muito mais da pessoa encontrar o que de fato... Ela ter esclarecimento, inteligência emocional. Vocês são pessoas estudadas. A gente tem que pensar o seguinte... Ainda mais você, Júlio, que toca uma operação grande. Você sabe que tem uma galera lá que é menos qualificada, né? Que ainda está num processo de desenvolvimento. Então, eles têm um poder de compreensão que é diferente. Então, é desafio, é bucha. Eu chamo isso de exercício legal de resiliência. Tá? Porque faz parte. Eu acho que, de novo, tem que estar na sua vocação. Você tem que gostar de lidar com gente, você tem que gostar de tratar com gente, você tem que gostar de desenvolver gente. Porque senão não dá. Eu sempre digo o seguinte, no seu dia ou na sua semana, tem que existir vários momentos dedicados às pessoas. É o momento que a Carla falou no início, um pouco da ferramenta, que é no PDI, é no coach, é no bate-papo. O líder precisa parar, conversar, procurar entender momento de vida pessoal, profissional do colaborador, sem ser invasivo, é claro, né? Até para entender eventuais oportunidades onde ele pode ajudar, onde ele pode auxiliar e pode fazer com que essa pessoa se sinta bem no ambiente onde ele está inserido. Eu vou trazer um negócio aqui para vocês cornetarem aqui. Todo mundo admira o Steve Jobs, que ele foi fodido, que não sei o quê. Mas hoje já se sabe que ele era um escroto no tratamento com as pessoas. Pelo menos é o que dizem. Eu não conheci ele, eu não trabalhei com ele. Eu consumo a informação que circula por aí. O que vocês diriam disso? Mas ele é um cara que fez a empresa dar certo. Mas vocês já ouviram isso, né? Que ele era um tranqueira. Sobre ele eu nunca ouvi. Mas que, então, você pode pegar um outro exemplo. Esse cara que deu certo, tem admiração, mas ele era um tranqueira. Ele era... Você fez uma distinção que para mim é a mais sábia, no começo, que é: tranqueira é algum tipo de assédio? É algum tipo de violência? Essas são práticas injustificáveis. E na época do Steve Jobs, ou de qualquer líder mais antigo, essas coisas passavam por debaixo do pano porque estava menos em voga a falar sobre. E as gerações, porque queriam poder, porque se submetiam. Hoje em dia, não. As coisas mudaram drasticamente. Agora, veja, é um líder duro, mas... A gente não está falando desse tipo, né, de violência. Mas é um líder duro, tá tudo bem. É só um estilo. Eu vejo que... Eu concordo com você. A gente está falando de um mercado de tecnologia, de pessoas muito qualificadas que têm escolha. No nosso caso, vai ter gente que vai olhar um líder mais ambicioso, mais inovador, com ideias um tanto estapafúrdias a quem olha e diz: eu quero executar esse futuro, eu quero executar essa visão. E vai tomar na cabeça junto. E tá tudo bem. É um perfil. Você tá dando a letra que para mim é a correta. Saiba quem é você nesse jogo. Veja até onde você quer ir, até onde você tá ganhando com esse jogo. Não tá te fazendo mais bem, você não tá mais ganhando. Vai pra próxima. A nova geração também tem isso. Elas nem querem ficar 10 anos na mesma empresa. Tá tudo bem, 2 anos, 3 anos. Já é muito. Então, elas vão ali, elas aprendem um pouco, elas botam aquilo no currículo, elas entendem aquele negócio e elas partem para a próxima. Isso é bom? Isso é ruim? Eu acho que o tempo vai dizer. Acho que tem trade-offs ainda não mapeados, essa coisa de ficar pulando de emprego em emprego. Mas, hoje elas não vão ficar aceitando líderes abusivos em troco de nada. Então, separando o que pode e o que não pode ser feito, eu acho que qualquer perfil de líder que execute bem uma visão ambiciosa... Tá ótimo. Júlio, você quer falar algo sobre o Steve Jobs ou alguém semelhante? Tem uma frase do Guevara que eu gosto. Ai que endurecer-se, pero sem perder la ternura jamás. Eu acho que você pode ser duro, sim. Você pode ser duro, sim. E deixa eu traduzir aqui. Eu captei a mensagem da Carla aqui, eu estou traduzindo aqui para o Júlio, sabe, o Juliês aqui. Tá? Deixa eu traduzir. Eu acho que a dureza que ela quis dizer, e que eu entendo que tem que ser assim, é um líder que cobra a entrega de resultados e que acompanha de perto. Isso, para mim, é aceitável. O que não é aceitável é o desrespeito. Independente de ser assédio ou não. Mas o desrespeito, a exposição negativa, entendeu? É a cobrança de uma maneira totalmente expositiva,
onde ele coloca em xeque, inclusive, a saúde mental do colaborador. Isso, para mim, eu não aceito. Isso é inadmissível. Mas esse limiar... Isso é inegociável. Mas esse limiar é para cada um tá em um ponto diferente, não? Eu acho que a gente pode ser, de novo, eu acho que a comunicação ela tem que ser fundamental. As pessoas que trabalham comigo, elas têm que ser dessa maneira, entendeu? Porque a gente tem liberdade também de escolher as pessoas. Eu vou dar um exemplo. Vamos fingir que tá aqui um avatar aqui. Aham. E esse... Tem 2 avatares. E eu vou lá e falo... o seu trabalho, eu reconheço o esforço e tal, mas... precisava ser melhor. A pessoa já acha que eu acabei com ela. E a outra tem um nível de tolerância que eu falo, puta, falar a verdade, eu não gostei. Tá muito ruim, refaz. E ela ainda se sente estimulada. Porra, por isso que é bom trabalhar com o Bruno. E a outra vai pro RH fazer uma denúncia. Então, esse limiar é delicado. Cabe à liderança buscar, inclusive, desenvolver emocionalmente os seus líderes, tá? E eu acho que, assim, treinamentos voltados à inteligência emocional, para que ele possa saber qual tipo de comportamento com determinadas pessoas ele vai adotar para fazer com que elas sejam mais produtivas e se sintam partes integrantes, é fundamental, meu caro. E, de novo, eu não abro mão disso. É inegociável. O Júlio nasceu para ser CEO de grandes corporações. É inegociável. Eu acho que o seu exemplo, ele só tem uma vírgula que ele falha, que é o seu exemplo não tem nenhuma brecha para denúncia. Sim. Esse é um caso, Como né? assim não tem brecha? O que você disse sobre... Acho que o seu trabalho não está tão bom. Não existe nada aqui para denúncia. Eu não fiz nada de errado. Absolutamente nada. Mas as pessoas vão e reportam. E aí, provavelmente, uma pessoa mais júnior, ou provavelmente uma pessoa que está fragilizada por uma outra experiência, ou uma pessoa, como ele disse, que precisa ser desenvolvida na sua inteligência emocional. Isso não é nada. Nada. Se eu tivesse que dar um feedback, seja mais específico sobre o seu feedback. Tá ruim o quê? Onde que eu posso melhorar? Qual que é o próximo caminho? Carla, né? Mas essa sou eu. Acho que a gente pode melhorar. Mas o que a gente acho que eu e o Júlio estamos alinhados, existe uma distinção que é do senso comum, mas que também é um zeitgeist, que tem coisas que é desrespeito, que são desrespeito, tem coisas que são assédio. E às vezes é difícil entender o que é e o que não é. Isso, é isso que eu falei, o limiar Eu entendo. E a gente passou os últimos anos numa catequização ou num ensinamento do que é, né, aceitável ou não. É que hoje muita coisa... Nós que somos... A gente tem uma geração parecida, se não igual. Hoje muita coisa que para pessoas um pouco mais velhas são normais, hoje já é assim, não pode. Tá tudo errado. E veja... Isso nunca deixou de acontecer. Tá delicado. Mas de novo, eu acho que a maturidade faz com que você haja de maneira completamente diferente, tá? Eu sou o tipo do cara que, assim, eu sempre busquei me inteirar de absolutamente tudo. Minha conta no Facebook é de 2006, pra você ter uma ideia. 2006, 2007, alguma coisa assim que Brasil a gente não estava nem falando. Meu primeiro e-mail foi Yahoo em 97, alguma coisa assim, era yahoo.com. LinkedIn, quando chegou no Brasil, eu estou entre os 1.500 primeiros. Eu gosto de me atualizar e de estar sempre. Eu vou fazer 60 anos de idade, tá? Então, eu sou um estudioso também. Você falou aí agora há pouco, acho que você tá correto, tá? E eu procuro me adaptar às circunstâncias, às situações, ao novo, à geração TikTok agora, tá? E aí, a adaptação a esse tipo de geração, ela requer também, tá, mudança na forma de trato. A forma de tratamento ela é diferente, tá? E aí, vou te falar uma coisa, é simples? Não, não é simples. Em alguns momentos ele exige mais resiliência, ele exige mais entendimento e mais equilíbrio. Meu signo é Libra, né? Então eu procuro efetivamente dar uma equilibrada, balancear. É muito importante isso aí. Vocês já leram um livro que chama Principles, do Ray Dalio? Ray Dalio, sim. Não, eu não li. Não leu, mas Era uma bíblia no Nubank. Então... Principles não. Júlio, para você é válido. Vou te dizer assim, o conceito principal, que pelo menos eu acho que é o mais válido, e a Carla complementa. Ele defende o seguinte, você tem que ser radicalmente transparente. Sim. Então ele fala o seguinte, imagina que nós sejamos um time e a Carla e o trabalho que a Carla fez não tá legal. Ele fala que precisa ser rápido, etc. É muito do que é do dia a dia. Então eu não vou ter tempo de falar, Carla, fica depois da reunião. Eu vou falar na frente de todo mundo, Carla, não tá legal tudo. Isso, na cultura latina, brasileira, é puxar o pino da granada. Eu sei que eu li esse livro e me empolguei. Aí eu virei para algumas pessoas que lideram alguns negócios meus no Brasil e falei, agora, galera, é o seguinte, transparência radical.
Não, mas não deu 3 meses, começou a dar merda pra todo mundo. Mas a pessoa se sente ofendida, exposta. Não, existem formas e formas. É o que eu te falei. Eu acho que assim, transparência ela é fundamental e objetividade também. Comunicação, ela é, para mim, o principal item, tá, que tem que estar na pauta da liderança. E aí você tem que comunicar de forma clara, de forma objetiva, tá, e sem agressividade. Eu acho que existe possibilidade, sim, de você dar o recado, de você exigir, de você cobrar. Tá? Concordo, mas esse tipo de situação que eu passei a vivenciar e que pessoas que trabalham comigo começaram a reportar, eu falei, realmente não dá para ser aplicado geral e para todos, é complicado. Nada dá. Não. O que a gente falou no começo, a gente está aqui num tema que é espinhoso. Falar de felicidade é complexo, comunicação é complexo, porque não é 0 ou 1. Né? A gente não consegue delimitar essa frase tá legal, essa frase não tá legal. A gente tem adaptações culturais, de geração, de perfis de comunicação de cada um. E você quer extrair o melhor da sua equipe, você vai se adaptar. Então, existe uma troca que o líder é o que é. E o perfil dele se impõe, a hierarquia existe, isso está dada. As pessoas, os seus liderados vão se acostumar e vão se adaptar a isso, no limite do que é possível e saudável para elas, é claro. Mas para você tirar delas o melhor delas, para que os resultados sejam melhores, exponenciais, você vai se adaptar também. Com certeza. E a gente está lidando agora com 4 gerações dentro do mercado de trabalho, na mesma empresa. Não é fácil. Não vai Mas eu acho que mais difícil que as diferenças de geração são as diferenças socioculturais e intelectuais. Eu acho que aí é que pega. Porque mesmo que você tenha... Eu vou falar pela minha experiência, tá? Vocês têm muito mais, porque talvez vocês interagem com muito mais gente. Tanto faz se eu estou falando com o cara de 50 ou de 20 que acabou de chegar. Se ele tiver um bom repertório ali emocional e cultural, intelectual, ele entende. Agora, o cara pode ter 40, ou pode ter os mesmos 20, se ele é muito pouco privilegiado, e que infelizmente no Brasil tem muito, o cara, às vezes, quando você estiver falando outra língua, ele não alcança. E aí ele te reprova ou condena. Ele não compreende. É outra língua. Sim. É isso que Nossos círculos sociais também são muito balizados pelo que a gente acessa. Né? Então, quando a gente rompe essa barreira... E aí, não estou falando só de posição socioeconômica, mas de fato de acesso. A gente falou um pouco do mercado financeiro, super agressivo. Eu vim também, Banco Votorantim, Nubank... Isso que eu ia falar. Ainda no Nubank, mais descolado, agressivo pra caramba, difícil pra caramba. É que o Banco do Brasil deve ser mais light. Não necessariamente. Eu duvido. Não necessariamente. Tem agressividade, sim. Tá? E não é agressividade, de novo, no Nubank nunca vi um caso de... posicionamento no mercado. Exatamente. O Nubank tinha uma coisa assim, entrar nessa sala, qualquer nível, o melhor argumento ganha. Então era baixaria, a gente entrava e era discussão, alto nível, todo mundo entrava com dado, anotação. Pô, se você não tá afim desse nível de discussão, você pode ir para outra empresa, vai ter um monte que vai ter outros métodos para chegar no mesmo lugar. Esse era o método do Nubank. Discussão aberta, muito franca, era como a gente fazia. Depois, quando eu fui pro Banco Votorantim, acho que aqui não funciona. Acho que aqui é outra coisa. Você? Não, para eles. Eles tinham... Quando eu cheguei, me falaram assim, Carla, aqui no Banco Votorantim é no sangue, a gente é relacional. O pessoal que lida com concessionária, né? Outro rolê. Então, a transparência radical nem sempre funcionava. Como funcionava no Nubank. Você se adapta, eu me adaptei, você já se adaptou pra caramba. Pra crescer, a gente se adapta pra caramba. Em algum momento, a gente chega em algum nível de conforto que a gente pode falar, bem, agora me parece... eu faço as minhas escolhas. Acho que o meu perfil de liderança é esse. Eu posso escolher pessoas para trabalharem comigo e onde eu quero que estejam afinadas. Claro, agora, você imagina que a gente, no Brasil, a gente já teve algumas dificuldades nesse sentido, porque a nossa empresa é francesa. E o que eles dizem de vez em quando você precisa botar, não para mim, mas no geral, na reunião de diretoria, tipo assim, é hora de botar o estilo francês na mesa. Que é o estilo quê? francês direto, objetivo, mais racional, tá? E eu acho que sem rodeios, né? Eu achei que o francês era fofinho. Não. Não tinha essa visão do francês. Eu achei que só o americano que era muito mais, não, mas não é escroto. É muito mais objetivo. É objetivo, é mais racional, tá? E eu acho que isso é muito bom. Tá? Porque tem muito a ver também com o estilo de vida e de trabalho meu, né?
Você viu, tem uma ideia. A Carla chegou, já estava aqui, você chegou, já estava aqui. O Rafael, nosso assessor de comunicação, me mandou uma mensagem. E aí, tudo bem? Eu falei, não, já cheguei. Ele falou, não, você sempre chega antes, né? E aí, reunião com o time da França comigo, quando eles estão atrasados 1, 2, 3 minutos, cara, me chove de mensagem no Slack ou até no próprio WhatsApp, no SMS, dizendo, perdoe, eu já estou chegando. E aí, um dia desse eu perguntei pro meu chefe, por que você me manda algumas mensagens nesse sentido quando você está atrasado em outra reunião? Ele falou, porque eu nunca vi uma pessoa tão pontual quanto você. Tá? E eu sei que você é exigente nesse sentido também, não só na cobrança de resultados, mas de pontualidade na disciplina. Né? Eu acho que assim, deu match. Júlio França, Júlio empresa francesa, porque eu já tenho esse estilo. Tá? De novo, eu tenho uma preocupação, tenho um olhar muito forte para gente, para pessoas, mas eu sou objetivo, eu sou racional e eu busco resultados e eu tenho que apresentar resultados para o acionista. É fácil equilibrar? Em hipótese alguma, é muito difícil, mas eu acho que isso é só os janeiros da vida que fazem com que a gente consiga fazer. Porque não é essa graça também? Não, porque quando eu olho que seja o Júlio... difícil? Não, quando eu olho o Júlio de 20 anos atrás, o Júlio com 40 anos, chegando aos 40... Meu amigo, eu era totalmente impulsivo, eu tinha um comportamento completamente diferente, agressivo em cobrança de resultados, de tudo. Isso é legal, você está reconhecendo. Tipo, claro, eu sou dele, mas é claro, mas eu passei por isso, eu passei por essa escola. Só que eu disse também que eu me adapto. Ou seja, você está reconhecendo que você errou a mão na sua leitura de hoje. No passado sim, claro, com toda certeza, 20 anos atrás. Mas a gente vai evoluindo, né? Tá? E se não evoluirmos, meu caro, não faz o menor sentido estarmos aqui. Então, o pessoal que trabalha para mim me perdoe, eu estou com 40. A gente faz parte da evolução das espécies, né? Olha, o pessoal que trabalha para mim, eu ainda estou com 40, me perdoe, eu vou chegar no status do Júlio. Não é desculpa. Vocês expõem esse tipo de conteúdo no LinkedIn, em alguma rede social? Você, Carla, você escreve, fala, opina? Eu escrevo. Eu preciso ser um pouco mais ativa. Mais ativa. Tem uma questão de disciplina mesmo. Tem tanta coisa a fazer para acontecer, mas eu escrevo. Eu gosto de fazer vídeo. Eu acho mais fácil. Eu sento, abro o microfone e faço. E onde você publica? No meu LinkedIn. No geral, no meu LinkedIn. Eu coloco algumas coisas por lá. Que para te achar... Carla Ribeiro. Tá. Vai ser fácil achar Carla Ribeiro pela Keepon, você acha fácil? E uma outra pergunta. Você estudou letras. Estudei. Voltado para qual língua? Eu comecei no espanhol e logo larguei porque me apaixonei pela África. Então, eu tenho uma dupla especialidade esquisita. Em literatura contemporânea angolana, então sei muito de Angola e Moçambique, e literatura e teoria crítica russa. Da época da Revolução. Então, são duas coisas que não tem... Isso é bem diferente. São coisas que parecem que não se conversam, mas enfim, me deu uma formação interessante. E você, Júlio, você expõe essas pautas? Quem estiver assistindo e quiser acompanhar, fala, me conectei com o Júlio, eu quero saber mais o que ele pensa, acompanhar mais. Júlio Brito. Onde? No LinkedIn? No LinkedIn, Júlio Brito, no Instagram. Eu publico, às vezes eu duplico em publicação do LinkedIn com o Instagram também. Meu Instagram ele é mais corporativo do que pessoal. Há 5 meses atrás eu fui agraciado com o selo de Top Voice do LinkedIn, justamente porque eu gosto de publicar, eu gosto de escrever, eu gosto de falar de alguns temas um tanto quanto polêmicos, mas temas esses voltados para pessoas, voltados para a gente. Como eu disse, meu primeiro MBA foi Gestão Estratégica de Pessoas, lá na GV, e aí depois eu não parei de estudar, mas tudo que se relaciona a gente, a gestão, a práticas, eu faço questão de estudar, eu quero me inteirar, eu quero saber o que tem de novidade. Quando a Carla chegou, eu falei, me conta da tua empresa que eu já adorei, eu já vasculhei absolutamente tudo. Tinha um monte de informação. Tinha um monte de informação, né? Eu falei para ela, já vi até que tem lista de espera aí. Que história é essa? Me diga como é que a gente faz, tá? Porque eu gosto disso aí. Eu acho que a gente tem que inovar, a gente tem que buscar e tem que fazer sempre, procurar sempre fazer a diferença. E aí, por isso que eu publico. Tá? E volta e meia tem temas polêmicos, tem temas que a gente tem que estar... debatendo no LinkedIn, não vou dizer que é retrucando, mas debatendo, mandando alguns outros comentários, porque as pessoas às vezes deturpam alguma mensagem. E aí eu acho que tem que ter muita paciência, muita resiliência para ir lá e falar assim, olha, ser didático nessa hora, aí usar um pouco aí da formação de vernáculas dela, né? Ser didático e falar, não, eu quis dizer isso, a prática é essa. Eu faço vídeos também, tá? Eu faço muitas palestras, né? Palestras voltadas para o motivacional, para gestão, para os desafios, inclusive, das gerações.
e palestras voltadas à tecnologia, ao equilíbrio de tecnologia com o fator humano, que eu acho que faz muito sentido. Eu tenho umas 2 palestras que eu já fiz aí, estão prontas nesse sentido. Fiz acho que umas 8 ano passado dessas 2 aí, alternando, dependendo do público, da classificação do público, a gente tem que escolher, inclusive, que tipo de mensagem a gente leva, né? Tá? Eu gosto. Sempre que me convidam, eu sou o tipo de pessoa que eu raramente cobro por uma palestra. Sempre que me convidam, principalmente uma palestra motivacional, tantos anos trabalhando com área comercial, conheço os traquejos, conheço absolutamente tudo da área comercial, sei como funciona, e eu gosto, inclusive, de dar uma chacoalhada nessa moçada, de botar o pessoal para cima para poder produzir mais, né? Então eu faço de vez em quando, raramente eu cobro. Vou agora, daqui a 2 semanas, fazer para uma convenção comercial de uma empresa parceira, cliente nossa, que eu gosto de sair de lá e ver que a moçada está assim com sangue nos olhos e querendo produzir, querendo fazer mais e com uma boa energia. Carla, sua consideração final para as pessoas em relação a como elas atingirem a satisfação ou felicidade, ou enfim, estarem bem, né? Acho que essa expressão ela é vaga, mas ela é importante e passa a mensagem, né? No fundo, as pessoas querem estar bem, né? Eu acho que o bom resumo do que a gente falou e do que eu acredito e estou tentando produtizar com a Keepon é se conheça. Conheça o seu skill set e saiba onde ele vai caber bem, onde ele vai ser bem aproveitado, bem explorado, onde ele vai trazer resultados exponenciais para todo mundo. Então, primeira coisa, não sei exatamente, se mapeia, saiba, não precisa da Keepon para isso. Saiba as suas habilidades, mas também o que você deseja. Suas habilidades, o que a gente chama de intentions. Pra gente, isso é um mapeamento básico, assim. Todo mundo que entra na Keepon coloca quais são as suas intentions de carreira. Tô aqui agora, mas onde é que eu quero chegar em 6 meses, em 2 anos, em 5 anos? Até para ver se as intenções da empresa e da pessoa estão convergindo, para que a gente consiga se desenvolver e ir juntos nesse caminho. Então, se conheça e encontre lugares onde você vai dar certo, onde você faz parte daquela cultura. Não fica perdendo tempo, dando murro em ponta de faca em empresas que não tem nada a ver com você. Alguma vai ter. Você, mestre Júlio. Caramba, eu acho que eu vou acabar sendo um pouco repetitivo, até porque, na realidade, eu acho que, assim, se eu puder dizer para as pessoas aí, tá, assim, algum insight para a vida pessoal, para a vida corporativa, busque empresa que tenha convergência de propósito, com o seu propósito de vida, com o seu propósito de carreira, porque eu acho que isso faz toda a diferença. E procure entender, tá? Eu acho que tomar decisão de ficar ou de sair de determinadas empresas não é fácil, nunca vai ser fácil, mas se tiver que tomar decisão, não tome decisão somente baseado no monetário. Tome decisão pensando que você tem que se desenvolver, você tem que se realizar como pessoa, você tem que se realizar como profissional, porque na realidade eu acho que está implícito aí a nossa grande responsabilidade. Eu quero deixar um legado. Tá, no mundo corporativo, nesses quase 45 anos já de existência no mundo corporativo, não sei quanto tempo mais eu vou trabalhar. Você fala de próximos passos, meu próximo passo de carreira deve ser mentoria, deve ser trabalhando em conselho. Eu fiz IBGC também há 2 anos atrás para isso, porque eu acho que eu posso contribuir muito com a minha experiência do mundo corporativo, eu posso contribuir no desenvolvimento de pessoas e eu quero fazer isso aí. Então, assim, o legado que eu quero deixar é assim, eu quero ser conhecido como um líder que passou e que transformou vidas e que fez a diferença na vida das pessoas, porque eu saio de casa todos os dias para trabalhar e eu não saio sem fazer minha oração e para pedir que Deus me ilumine, me oriente para que a decisão que eu tomar, tá, eu sei que ela vai impactar muitas vidas e não diretamente a vida de quem eu estou tomando naquele exato momento, mas de outras pessoas que inclusive dependem dessas pessoas e elas podem influenciar para o bem e para o não bem. Tá? Então, que elas possam influenciar para o bem, que elas possam chegar no ambiente do lar delas, sair do ambiente de trabalho e falar assim, cara, aqui eu consigo ser diferente, aqui eu sou reconhecido, aqui eu faço a diferença e eu posso espalhar coisas muito legais em qualquer ambiente onde eu esteja. Sensacional. Muitíssimo obrigado pela visita, pela participação e... Desde já estão convidados para voltar, quando vocês estiverem Obrigado a você. Em Nova York. Avisem antes para a gente definir uma pauta mais bombástica. Quando você tiver as mais espinhosas, você chama que a gente volta. Não tem problema. Eu só de NRF são 15 anos. Então, ano que vem você vai estar aqui. Essa é a 15ª, muito provável. Eu estava falando ontem, eu falei, essa é a feira que não dá para você fugir. Nem tanto pelo conhecimento. Eu acho que assim, tem muita informação legal, tem muitos temas interessantes, tem muito debate, muito painel legal. Eu gostei muito dos painéis que falam de gente. Tá? É claro, tem muito a ver comigo. Vi varejo, vi disrupção, vi inteligência artificial, influências e vi
painéis que falam de equilíbrio entre a tecnologia e o humano, que me chamou muita atenção. Mas o que eu falei para o pessoal isso é 10% da NRF. 90% é network. 90% são as relações que você constrói aqui e você constrói para a vida. Você não constrói somente no mundo corporativo. Mas eu fechei e fecho, e já fechei agora, grandes negócios na NRF. Então, o ano que vem... Por isso a intenção de voltar. O ano que vem já está agendado. Estaremos aqui. Eu venho. Pode convidar que eu venho com prazer. Obrigado, foi um prazer. Muito prazer obrigada. discutir um pouco, debater contigo. Foi super legal, viu, Carlinha? Com certeza. Continuaremos essa discussão. É isso aí. Obrigado, e obrigado também a vocês que nos acompanharam até aqui. Se você não deixou seu like, agora é a hora. Seguir o canal, acionar o sininho. E, para quem quiser me acompanhar nas outras redes, sempre @Bruno Corano. Obrigado pelo carinho e pela audiência e até a semana que vem.